Fala galera do canal Brains and Gains, eu sou o Léo Grancou, treinador de atletas profissionais e hoje nós teremos mais um vídeo, hoje falando sobre exercícios, tá? Tô preparando aqui o meu pré-treino, como sempre, Vascular, Caffeine Free, sem cafeína e a creatininha que não pode faltar, seja ela a nova vilã da ciência, seja ela o suplementinho queridinho. É igual o ovo, né, galera? Gema de ovo antes não podia, depois podia, não podia, depois podia. E a gente vai continuar nessa lenga-lenga, tá? Então já preparei aqui o meu pré-treino. Por falar em pré-treino, veja, tomou o teu? Tomei. Você tomou a cafeína e ainda a V tomou o Therma Pro Ultra. Galera, essa é uma fórmula muito legal da G-Pharma. Olha só o que tem aqui. Cafeína, chá verde, citrus, capsiate, gengibre e a ioimbina, tá? Tem 5 mg de ioimbina. Olha que legal a formulaçãozinha. Será que você consegue pegar aqui, Vê? Pegou. Pegou. Muito legal. Ambos os produtos você vai ter o meu cupom LEOGRAN, na Integral Médica, na Darkness e na G-Pharma, e vai garantir desconto lá e vai me ajudar bastante, tá? Opa. Bom, galera, hoje eu vou falar de um exercício, eu tava na dúvida, tá? Eu não sabia se eu ia falar sobre a cadeira extensora com o quadril estendido para pegar mais reto femoral, ou se eu ia falar sobre a cadeira flexora com o quadril à frente, tá? Eu vou falar na próxima vez, comentem aqui embaixo se vocês querem que eu fale da cadeira extensora e se vocês vão gostar desse quadro falando de um exercício só por vídeo, tá? Esse promete ser um vídeo um pouquinho mais curto, né, que eu vou falar só de um exercício, mas eu quero contar uma historinha para vocês do porquê que eu quero falar sobre esse exercício. Bom, primeiro porque casou no treino de hoje, né, que é de perna, e ele tá na minha planilha de hoje. E segundo, galera, que eu passei uma situação engraçada, que eu tenho uns 2, 3 vídeos lá no meu Instagram falando sobre o quão eu acho inútil essa inclinada frente do quadril para fazer a cadeira flexora, né? E que a maioria dos meus atletas, que são grandes, que são bodybuilding 212, open, né, os caras que têm músculo, eles não conseguem ter conforto em fazer essa variação. E eu faço uma piadinha. E é uma verdade, se você é um pouco mais magro, tem mais flexibilidade, ou mulheres se encaixam muito bem nessa variação. Mas não, jamais um atleta open. E aí eu tô lá numa videochamada com o Rafa Brandão, e aí eu tô montando o treino dele, aí eu falo, Rafa, mesa ou cadeira, qual que você se sente mais confortável? Ah, eu gosto da cadeira. Falei, beleza, cadeira. Mas cadeira normal, né? Sem aquela frescura de ir pra frente. Não, eu gosto de ficar pra frente. Eu seguro bem lá na frente porque daí eu não sinto a minha lombar. Vocês imaginam a minha cara de gol contra, sabe aquele sorrisinho? Aquele sorrisinho amarelo assim, eu fiquei olhando assim, falei, oi? Eu gosto de segurar mais pra frente, porque daí eu tenho mais contração e não sinto a lombar. Cara, Rafael Brandão faz cadeira flexora com o tronco à frente, e aí eu tive que mudar um pouquinho, né, minha visão, de que de fato, ainda assim, alguns Men's Monsters ainda conseguem ir à frente, conseguem manter o movimento. Apesar que eu acho que ele dá uma arredondada na coluna, como eu vou mostrar pra vocês na academia, mas eu tive que mudar essa impressão de que todo cara grande se sente desconfortável, e aí eu vou ter que mudar um pouquinho o meu discurso, porque a vida é assim, né? A vida é assim. Se ela não dá na cara, ela vai aprontar alguma para você passar vergonha. Então você tem que aprender, tem que aprender às vezes a segurar a língua dentro da boca. Então eu vou tomar aqui meu pré-treino e vocês vão vir comigo lá para academia. Hoje a gente vai para uma Blue Fit. Hoje é um domingo, tá? Não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Eu vou editar acho que mais para o meio da semana. E provavelmente vai estar lotada a academia. Então vamos esperar que fique um vídeo bom e vem com a gente. Vamos embora. Galera, então a gente já está aqui na academia, já estamos na Blue Fit, tá bem vazia e eu vou tentar então deixar essa explicação um pouquinho mais comprida, um pouquinho mais legal, trazer um pouquinho de alguns motivos do porquê nós estamos investigando, de maneira aqui empírica, se vale ou não vale a pena fazer essa versão aqui, ó, de cadeira flexora com o tronco inclinado à frente aqui, tá? Então, primeiro nós precisamos entender da onde surgiu essa ideia de inclinar o tronco à frente. E para isso, eu tenho que trazer para vocês primeiro um estudo de Mayo que comparou 2 exercícios, a mesa flexora ou cama flexora e a cadeira flexora. E nesse estudo foi encontrado maior hipertrofia dos posteriores de coxa, principalmente as cabeças bilaterais, na cadeira flexora. E por que isso ocorreria? Para isso eu preciso te lembrar que o posterior de coxa ele tem uma natureza biarticular. Então as cabeças elas vêm e se inserem aqui na tíbia e na fíbula, então ele ultrapassa a articulação do joelho
mas ele também ultrapassa a articulação do quadril, se inserindo aqui na tuberosidade esquiática, que é aquele ossinho da bundinha, tá? Então o que acontece? Para alongar o posterior de coxa, o que geralmente a gente faz? A gente põe o pezão lá, não é? Estica, estende o joelho e flexiona o quadril. Grave essa informação. Estende o joelho e flexiona o quadril. Ou seja, para eu alongar o meu posterior de coxa no máximo, eu vou estender essa e vou flexionar essa. Eu quero que vocês percebam que essa é exatamente a posição que eu me coloco aqui, na cadeira flexora. Agora vamos dar uma olhadinha, vamos correr lá que está vazia, vamos lá na mesa flexora para vocês verem como na mesa flexora é diferente. Quando a gente vem aqui, ó, na mesa flexora, eu estou com o meu quadril estendido, ó. Ele não está flexionado como na cadeira ou no stiff. E aí, galera, o que acontece então na mesa flexora? Nós temos o alongamento de apenas uma parte do posterior de coxa, que são aquela parte que passa pela articulação do joelho. Então, na mesa flexora, aqui os posteriores não estão alongados. Eles estão alongados apenas aqui, no joelho. Então você percebe que nós não temos alongamento nas duas pontas. É por isso que, nesse estudo do Mayo, nós tivemos apenas 9% de hipertrofia dos posteriores de coxa aqui na mesa flexora e nós tivemos 14% de hipertrofia dos posteriores de coxa lá na cadeira flexora. Isso representa mais de 50% de hipertrofia, de superioridade de hipertrofia na cadeira flexora. Isso significa que a mesa flexora é inútil? Não, galera. Por quê? Porque nós temos aqui uma regionalização da hipertrofia. Como o pico de torque externo é diferente entre as máquinas, pode ser que nós tenhamos hipertrofia em pontos diferentes da musculatura. Lá na cadeira flexora, nós temos uma hipertrofia mais proximal. A cadeira hipertrofia mais próxima aqui, ó, do glúteo, da bunda. Muito provavelmente, pelo menos na nossa prática, nós percebemos que a mesa ela tem uma hipertrofia mais média distal. Talvez ela hipertrofie mais a parte próxima à articulação do joelho. Isso ainda é um empirismo, nós temos alguns estudos que mostram essa hipertrofia regionalizada e é por isso que eu digo, insira a mesa flexora no seu treino se você for fazer 2 exercícios isolados de posterior. Se você for fazer só um, prefira a cadeira. A mesa deixe sempre como uma segunda opção, mas não exclua ela do seu treino. Então, galera, a partir desse estudo, nós começamos a entender que talvez trabalhar o posterior de coxa no seu comprimento mais longo, ou seja, na cadeira flexora, seja mais favorável à hipertrofia e por que não então aumentar ainda mais esse comprimento, alongar ainda mais o posterior de coxa. Por que nós não colocamos então o quadril numa posição ainda mais alongada? Se aqui eu estou alongando o posterior de coxa tanto no joelho como no quadril, por que eu não alongo ele ainda mais? E como que a gente faz para alongar? Como a gente faz para sentir esse alongamento aqui no posterior coxa? A gente vai tentar pegar lá nas pontinhas dos pés, né? Então por que eu não faço isso no exercício? Então por que eu não venho à frente, alongo ainda mais o posterior de coxa nessa região proximal e aí eu faço o movimento? A partir dessa ideia, a partir dessa leitura, que nós começamos a ver as pessoas fazendo então a cadeira flexora com o tronco à frente. É claro que isso veio alinhado com essas novas teorias que hipotetizaram o aumento da hipertrofia no treinamento do comprimento longo de alguns músculos, principalmente aqueles que trabalham na curva descendente do braço comprimento-tensão ou da curva comprimento-tensão. Porém, galera, a verdade é que não há, até o momento, nenhum estudo que realmente comparou essa variação do tronco à frente, ou seja, fazer assim, com a variação normal. Porém, o próprio Mayo, 3, 4 anos depois, lançou um novo estudo que comparou, preste atenção, porque essa informação é muito importante, comparou um exercício de cadeira flexora com o quadril super à frente com a flexão nórdica. Ele não comparou este exercício normal com o exercício com o tronco à frente. Não, ele comparou 2 exercícios totalmente diferentes. Ele comparou com o tronco à frente
com a flexão nórdica. E o que ele percebeu? Que a cadeira flexora com o tronco à frente, que eles enfiaram aqui um pedaço de pau nas costas, que eu já vou mostrar para você. Segura aí que eu vou tentar montar aqui para vocês como que ele fez o exercício. Espera aí. Galera, nesse estudo do Mayo, eles colocaram exatamente isso aqui, ó. Não é brincadeira, eles colocaram um anteparo de madeira nas costas dos sujeitos do grupo de estudo. Eles colocaram um anteparo de madeira, tá? E aí, eu vou tentar simular aqui como que eles fizeram. Eles jogaram esse anteparo de madeira. Aí, ó, o tronco ficou super à frente. Aí eles foram lá e fizeram os indivíduos fazer aqui, ó, a flexão com esse anteparo de madeira aqui à frente. Perceba que é uma situação totalmente artificial e totalmente diferente do que nós fazemos aqui na variação. Por quê? Porque aqui, pelo menos, apesar de parecer extremamente desconfortável, você tem um encosto físico que permite que você fique muito estável. E aí, nesse estudo, comparando essa variação com o tronco à frente, com o estudo comparando aquela flexão nórdica reversa, né, que você joga o corpo para trás, fica pendurado, que nenhum bodybuilder aguenta fazer direito, eles perceberam, presta atenção nesse número, de 18 a 19% de hipertrofia superior, né? 18 a 19% de hipertrofia dos posteriores de coxa. E aí algumas pessoas fizeram um link, hipotetizaram, poxa vida, na mesa flexora eu tenho 9% de hipertrofia no estudo do Mayo. Comparando com a cadeira flexora normal, essa aqui, que tem 14% de hipertrofia, e no outro estudo do Mayo tem 18 a 19% de hipertrofia com o tronco à frente, é claro que o tronco com a frente é superior. Galera, entenda, não podemos comparar esses dois estudos do Mayo, porque eles são indivíduos diferentes, protocolos de treino diferentes, protocolos de carga diferentes, e eles compararam exercícios diferentes. De fato, a gente pode hipotetizar, sim, que quanto maior for o grau de flexão do quadril, maior a hipertrofia. Por quê? As mesas flexoras geralmente são em 30 graus. Então a gente teve 9% de hipertrofia. As cadeiras flexoras são normalmente em 90 graus. Nós tivemos 14% de hipertrofia. E com aquela madeira enfiada nas tuas costas, no estudo do Mayo, eles ficaram a 120 graus de flexão no quadril, dando 18 a 19% de hipertrofia dos posteriores de coxa bilaterais. Então, de fato, existe uma tendência de talvez, alongando mais os posteriores de coxa, nós termos maior hipertrofia. Mas são várias perguntas que eu faço para você. Será que essa hipertrofia superior ela vai ser para sempre superior? Porque eu tenho uma visão que a hipertrofia superior do comprimento longo, ela só se evidencia nas primeiras semanas de intervenção. Depois que a gente adiciona mais sarcômeros em série, que é um efeito da hipertrofia do comprimento longo, que ele alonga o músculo, ele aumenta o calibre, a área de seção transversa, mas também deixa o fascículo, a fibra, vamos chamar assim de maneira leiga, mais longa. Depois de um tempo, você já está acostumado a ficar alongado aqui. Depois de 3, 4 meses sempre alongando aqui, você já se acostumou a alongar. Você já se acostumou a ficar aqui para frente. Será que ainda vai ter vantagem? Eu, de maneira opinativa, minha opinião é que não. Essa hipertrofia do comprimento longo, ela logo se estabiliza e já volta ao normal. E aí que vem a minha crítica a você efetuar essa flexão aqui do quadril para públicos que não conseguem manter uma boa execução. É você perder a carga externa. Por quê? Muitos dos meus alunos que tentam fazer essa variação com o quadril à frente, galera, eles não conseguem manter o quadril, a bunda empinada. O que eles fazem? Eles fazem uma flexão de tronco. Ele não empina a bunda, ele faz uma flexão de tronco. O que eles fazem? Eles dobram assim, ó. Eles dobram a coluna. Flexão de coluna. Não muda alongamento de posterior de coxa. O que muda o alongamento do posterior de coxa? Flexão do quadril. O que é, galera? Aquela bundinha empinada, aquela piriguete de bundinha empinada aqui, ó, empinou a bundinha e aí vem pra frente, ó, peito alto e bunda. Ó, eu nem consigo vir, eu não consigo vir. Para comparar, por exemplo, com o stiff, seria como você fazer um stiff arredondando a coluna ou um stiff empinando a bunda. Perceba que quando eu alongo a coluna, ó, eu pego facilmente nos meus pés. Mas e se eu empinar a bunda aqui, ó,
manter a bunda empinada e eu descer empinado? Eu paro aqui, ó. E esse é o maior erro das pessoas no stiff. Elas arredondam a coluna para ganhar amplitude. E esse é o erro que eu vejo as pessoas querendo executar a cadeira flexora de quadril à frente. Elas simplesmente arredondam as costas e aí elas tentam fazer o movimento. Agora, olha que loucura. A instabilidade que gera aqui, ela é relativamente grande. Eu acho extremamente desconfortável. Primeiro que eu não estou sentindo nenhuma diferença aqui nos meus posteriores e coxa. E eu fico numa posição que pode vir a ser uma limitadora de carga no longo prazo. Qual é a execução que eu sempre sugiro aos alunos? Ao contrário, ao invés de puxar, é empurrar. Empurra forte para trás, empina o peito, empina a bunda, empurra forte para trás e aí faz a flexão do joelho. Foi. Flexão do joelho. Essa é a execução para mim que é a mais correta. Porém, como eu falei para vocês no começo do vídeo, o próprio Rafa Brandão falou que sente menos dor na lombar quando ele faz essa versão à frente. E por que o Rafa Brandão sente menos dor na lombar quando ele faz essa execução à frente? Talvez ficar empinado para ele, empinar essa anteversão, gere um desconforto lombar, porque ele já me contou que ele teve uma herniação no passado. Então é uma condição extremamente específica do Rafa Brandão. Talvez a flexão seja confortável para essa herniação consolidada que ele já tinha. Então eu quero que vocês percebam uma coisa. Não é que essa variação ela vai ser desaconselhada para todos os públicos. Como eu já falei em vídeos anteriores, talvez pessoas que tenham grandes graus de flexibilidade dessa musculatura e até mesmo mulheres que têm maior facilidade de entrar na máquina sejam muito favorecidas dessa variação. Pessoas que já naturalmente não têm nenhum alongamento ou flexibilidade da cadeia posterior, talvez não se favoreçam dessa variação. Porém, como eu disse, você não precisa já chegar e já se abraçar lá na frente. Você pode muito bem começar levemente à frente, mudando aqui ó, alguns graus de flexão do quadril, que talvez para você que seja super limitado, já seja o suficiente para mudar um pouco essa percepção e talvez a hipertrofia dos posteriores de coxa. O que eu vou dizer para vocês agora, dica pessoal minha. Primeiro, melhore todo o setup dessa máquina antes de querer gerar um novo exercício aqui. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas querendo jogar essa manopla lá em cima, aí elas pegam aqui, ó, e querem travar a perna lá embaixo, gerando aqui uma chave de joelho, e elas querem partir lá de cima com esse joelho hiperestendido, porque elas querem buscar esse super alongamento. Galera, eu particularmente não vejo vantagem nenhuma em eu gerar esse tipo de tensão nos componentes passivos ligamentares, inclusive no menisco aqui, forçando essa chave para baixo. O que isso aqui vai me trazer de vantagem? Esse anteparo me dando uma chave de joelho. E é por isso que muitas pessoas sentem dor aqui na região do poplíteo, que é o músculo que destrava o joelho aqui por trás, porque elas fazem uma execução que o setup é mal feito. Como que eu gosto de fazer o setup? Eu gosto, por exemplo, de deixar a manopla aqui, ó, de tal maneira que o meu arranque seja extremamente confortável. Aqui, ó, galera, ó, eu não estou em hiperextensão do joelho. Eu vou trazer minha pontinha do pé, ó, em dorsiflexão. Eu vou trazer a pontinha do pé em direção ao meu corpo, ó lá, ó. Trouxe a pontinha do pé e aqui eu faço a flexão do joelho, a extensão resistida excêntrica, flexão, extensão resistida excêntrica, sempre com a pontinha do pé apontando para mim. Assim, galera, você evita que gere essas forças desnecessárias. Agora você vem, soca esse anteparo para cima, soca esse anteparo para baixo, e ainda você vai para frente. Galera, o alongamento, o comprimento que você coloca essa musculatura do posterior de coxa, talvez seja um comprimento tão longo que você perca força. Por quê? Porque na curva comprimento e tensão, você vai estar no braço descendente da curva, perdendo força, tá? Então talvez você se coloque numa posição em que a produção de força ela já não seja mais tão favorável. O que vai acontecer? Uma redução às vezes agressiva aqui na carga externa. Vocês sabem que eu não defendo que a carga externa seja sempre a mais alta, progressão de peso acima de tudo. Não é isso que eu defendo. Mas eu acho que você pode fazer esse exercício com mais longevidade,
não expondo os tecidos conjuntivos, ligamentares, a parte de menisco, a essa exposição, a essas travas, né? A esse leg lock que você se coloca aqui. E uma outra coisa interessantíssima aqui, é um terceiro estudo que eu trago para vocês, que avaliou qual é a posição dos pés, na cadeira flexora, pensando no trabalho dos gastrocnêmios, as panturrilhas. E nós tivemos aqui que quando você faz a cadeira flexora com a pontinha do pé virada para você, nós temos o maior edema, ou seja, maior pump dos gastrocnêmios. Ou seja, quando eu faço a flexão do joelho com a pontinha do pé virada para mim, você tem mais pump dos gastrocnêmios. Gastrocnêmios é a panturrilha, tá? Se eu jogar a pontinha para fora e fizer com a pontinha do pé para baixo, nós temos menos pump dos gastrocnêmios. O que significa isso? Que para você melhorar ainda a produção de força aqui, estabilizar a articulação, deixar esse movimento coeso, que é o que vai gerar bastante progressão de carga aqui na máquina, o certo é pontinha do pé para cima. Mas se você já tem uma panturrilha enorme, você mulher que tem uma panturrilha gigante, não quer de jeito nenhum hipertrofiar a panturrilha, você talvez deva deixar a pontinha do pé um pouquinho mais para baixo, desativando um pouco a panturrilha e fazendo um movimento focado aqui nos posteriores de coxa. Eu não gosto dessa variação, eu acho que ela é instável para o joelho, mas só trazendo aqui para vocês alguns dados complementares que vão aí de uma maneira sistemática trazer essa leitura de qual é a melhor execução da cadeira flexora. Então, batendo um veredito aí para você, e eu sempre falo isso na minha assessoria individual, por sinal, se você quiser conhecer a minha assessoria individual, tem aqui ó, um link aqui embaixo na descrição do vídeo, em que você vai ter, além de toda uma análise do seu físico, da sua academia, da sua estrutura, um treino completamente individualizado, você vai ter todas essas videoaulas, todos esses ajustes e esses setups que eu trouxe aqui para vocês, de uma maneira extremamente didática, extremamente bem explicada, para que você, seja você amador, entusiasta ou até profissional, como vários, dezenas hoje de atletas profissionais que eu tenho no meu time, eles se surpreendem com o setup dos exercícios e como que isso pode melhorar muito a treinabilidade, porque você sabe exatamente como executar cada movimento. Então eu te convido a conhecer a minha assessoria individual da Reeducate, tá? Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais longo, trazendo aqui algumas ideias de como se posicionar na cadeira flexora ou não. E eu tenho aí uma meia-culpa, né? Eu tenho que admitir que eu era mais preconceituoso com essa versão do tronco inclinado à frente. Eu sempre achei uma frescura, né? Um modismo. Mas vendo que alguns atletas pesados, como o próprio Rafa Brandão, o John Jewett já falou que ele gosta de fazer com o tronco à frente, talvez alguns atletas mais pesados se favoreçam dessa execução. Eu só tenho que confirmar se eles realmente conseguem fazer a execução com a bunda empinada ou se eles não estão só fazendo uma flexão de tronco que não serve para nada. Mas daí é você acompanhando o atleta no treino presencial para saber se ele realmente está aproveitando essa execução. Mas é isso. Vim aqui para admitir para vocês que talvez eu esteja mudando um pouco a minha visão. Eu ainda não prescreverei essa avaliação aos meus alunos, mas você, caso você queira fazer, você tem agora aí todas as informações para tomar essa decisão com cautela, tá? Já sabem, se inscrevam no canal, comentem, curtam e esperem a próxima. Valeu?